programa de hoje faz uma visita aos bastidores do Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. A rádio está no ar desde março de 1999 e tem uma programação dedicada ao jornalismo, à cultura, à música e à informação. A TV oferece conteúdos diferenciados com enfoque no cotidiano da comunidade acadêmica e da população regional. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo, Lucas Gabriel. Boa tarde, Lisa. Boa tarde a você de casa aqui ligado no Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que para você entrar em contato conosco é muito fácil. Temos o nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com, e também a nossa página no Facebook, facebook.com/vivavozunivale. Nosso convidado de hoje é o jornalista Alberto César Russi, diretor da rádio e da TV Univale. Obrigada pela presença, bem-vindo. Betinho, como todos conhecem aqui na universidade e na região também, né, Betinho? Obrigado, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui, podendo esclarecer alguma coisa relativa ao sistema educativo de rádio e TV Univale. Acho bacana, depois de tanto tempo, a gente mencionou o início da rádio, que na verdade acabou estreando o sistema em 99, a gente fazer um apanhado geral de informações para os novos ouvintes e telespectadores. Conta um pouquinho como é que surgiu a rádio e depois a TV, como é que foi esse começo, Betinho? Bem, a universidade tinha já um projeto de implantar uma rádio educativa. Esse projeto caminhou bem, e caminhou ao ponto de se concretizar, né? Acabou sendo então implantada uma rádio que começou com uma outorga para uma rádio de baixa potência, muito baixa. Nós, em conversa com o nosso setor técnico, nosso setor de engenharia, achou por bem não abrir de imediato a rádio com aquela potência muito baixa, porque ela causaria já uma impressão não muito simpática junto à população. Estávamos arriscados a já chegar nos limites aí do município e não ter mais alcance. Então nós optamos por ficar um período reelaborando um novo projeto e entramos no ar então com uma classe já maior, que era C inicialmente e passou para B. Essas classes elas delimitam a potência com que você pode irradiar. Então, na classe B, nós já chegamos numa potência um pouquinho melhor do que era a C. E, depois de um período, nós também fizemos um novo projeto, porque entendemos que aquela potência era pouca ainda. E conseguimos, então, vir para a classe A e estar na potência de 10 kW em termos de transmissor, mas que com 4 elementos de antena nos dá uma potência dobrada. Chegamos a 20 kW, então temos um alcance, um raio aí de área protegida de 16 km, onde não há interferência nenhuma de nenhuma outra emissora, mas chegamos tranquilamente num raio de 30 km de alcance e alcançando aí em torno de 30 a 40 municípios no estado de Santa Catarina. Betinho, qual é o papel da rádio e da TV Univale junto à comunidade? O papel deles é de propagar cultura, propagar conhecimento, propagar educação, propagar informação ética e de qualidade e fidedigna. Então a rádio e a TV, ao longo desse ano que elas estão em ação, elas prezam por levar à população a verdade sobre os fatos e um entretenimento inteligente, um entretenimento para de melhor qualidade, não sendo apenas mais uma emissora nesse conjunto de emissoras que existe no país, que em grande maioria pensam somente na sustentação econômica do próprio veículo e não estão preocupados com o que pode levar de cultura e de informação à população. Um sistema educativo tem essa prerrogativa e tem essa vantagem nesse aspecto, porque não precisa entrar na onda dos modismos, em se tratando de
entretenimento musical, por exemplo, que é o que uma rádio mais faz, e em termos de televisão, em programas de entretenimento sem conteúdo. O que nós buscamos é levar algo pensando de forma acadêmica, mas sem buscar esse academicismo o tempo todo. Nós pretendemos sempre levar algo acadêmico para a população externa à Univale, mas de uma forma assimilável a ela. Legal. Betinho, não dá para deixar de pensar também no papel da rádio e da TV na divulgação ou, quem sabe, até na difusão mesmo da cultura regional, né? Eu acho que, de uma certa maneira, os dois veículos estão vinculados a esse projeto, a essa proposta. Fala um pouquinho sobre isso. Isso é fundamental, é importantíssimo. Nós temos aí exemplos, né, na nossa emissora de um programa que é conduzido por vocês, né, que é o Pirão Catarina, que é um exemplo clássico disso. Ele entrou, acho que a rádio estava há 1 ano no ar, no máximo 2, e ele já chegou com aquela proposta de abrir de forma bem acentuada esse espaço. Embora na programação da emissora, da rádio, ao longo das 24 horas, há sempre inserções de músicas catarinenses. E há também o espaço nos programas culturais, como é o Mix Cultural, e na TV também, né? Hoje tem o Som da Casa, sempre teve, os programas são sempre voltados para as realidades regionais, porque essa situação de TV educativa e de rádio educativa, elas estão em todas as regiões, normalmente linkada, principalmente as séries, principalmente as sérias, linkadas com universidades. E isso faz com que essas universidades trabalhem a regionalidade, as questões culturais da região. E esse espaço, então, é fundamental, porque no espaço nacional, os grandes veículos, as grandes redes, elas já têm esse espaço para as coisas do todo, né, do que ocorre no território nacional. Nós temos esse foco, então, mais regional, que é fundamental, e nós não podemos perder esse foco. Temos que estar linkado, embora nem seja ele seja um alavancador de audiência. Tem isso. Olha. Então a gente tem que encarar mesmo que é o nosso papel, e nós temos que estar aqui para mostrar a nossa arte, mostrar o nosso artista, mostrar os nossos valores. Legal. Betinho, ao longo da sua direção aqui na rádio e na TV, quais foram as principais mudanças no sistema aqui da Univale ao longo desses anos? Olha, nós temos metamorfoses constantes em termos de programação. Basicamente, temos muitos programas que estão desde o início, mas ao longo desse período houve muita mudança, acréscimos de programas, substituições, trocas de horários. Então a gente vai adequando de acordo com o movimento das necessidades que a gente sente em determinados momentos. Então eu não posso dizer assim, houve grandes mudanças nesse período. Não, há um caminho a ser seguido. Há um trilho definido para nós irmos em frente. Então nós pegamos esse rumo e vamos, que basicamente está alicerçado na pergunta anterior que a Lisa fez, que é essa questão da regionalidade. Nós, por um período, por exemplo, só para deixar claro, tivemos aqui no jornalismo da Univale um jornalismo que estava fugindo da sua função. Ele não era mais um jornalismo local. Nós tivemos que retomar a necessidade de fazer um jornalismo localizado, um jornalismo do local, da nossa realidade. E isso foi retomado recentemente e já temos bons resultados. E outros programas de entrevista que nós permanecemos sempre. Eu falei de situações permanentes. O jornalismo é uma coisa permanente na rádio. Alguns programas de entrevista são permanentes na rádio, outros se acrescentam, outros trocam. Recentemente, nós acrescentamos um esporte como ponto forte, até então, e passamos a transmitir o Marcílio no campeonato passado, e vamos transmitir esse ano. Quer dizer, então a gente entrou pelo nicho também do jornalismo esportivo, que no começo nós não levávamos. Essa é uma transformação interessante. A TV sempre acompanhou o esporte, tem sempre programa definido na grade desde o início.
A rádio veio depois, esse acompanhamento do jornalismo esportivo. E assim, a gente teve aí, em termos de TV, uma parceria importante e forte com o Canal Futura, que nos dá uma credibilidade, porque é um canal da Fundação Roberto Marinho, é um canal 24 horas voltado para a educação. Já que você falou no Futura, e realmente acaba sendo a base da programação da TV, alguns programas do Futura, qual é o nível de produção própria que a TV consegue realizar? Você tem horas de produção? A TV hoje tem, em média, 2 horas de programação própria diária. Essa programação ela é feita normalmente de forma inédita do meio-dia até meio-dia e meia até as 2, e depois ela é repetida à noite. E domingo também nós temos mais uma produção de mais umas 2 horas de produção local. Então, nós temos aí, em média, hoje, 10 horas de produção de TV local na grade da TV Univale, com toda a outra sustentação de 24 horas, das 22 horas restantes por parte do Canal Futura. Mas também nós temos algumas inserções que se chamam interprogramas, que se dão ao longo da programação ou do Futura ou da nossa própria programação, as quais não estão computadas dentro desse espaço de 2 horas. Essa é basicamente a produção da televisão. É aquilo que ela pode fazer. Claro. Dentro das condições que ela tem, ela faz esse tempo, que é um bom tempo, né? 2 horas diárias dedicadas à produção local. Pode ser mais, mas aí requer mais investimento, fica um pouco mais complexo. Acho que é uma ótima oportunidade, Betinho, já que você veio aqui ao nosso programa, explicar para o nosso público como é a produção, né? Quem produz para a rádio e para a TV Univale de forma geral? Olha, essa produção tem profissionais que trabalham em alguns programas, tem professores do curso de jornalismo que trabalham em alguns programas, tem alunos que trabalham em alguns programas e tem voluntários que trabalham em alguns programas. Quer dizer, essa é a mescla. Normalmente os voluntários são alunos, alguns professores também aqui na rádio, dedicam parte do seu trabalho para ajudar na programação. Uns por hobby, outros por idealismo, outros porque tem, então, horas definidas para isso. Então, a rádio é feita por profissionais de comunicação, por professores de comunicação, por alunos de comunicação. Basicamente, esse é o grupo que dá sustentação às produções da rádio e da TV. Há um envolvimento sempre permanente e importante dos alunos de comunicação na programação das 2 emissoras. Betinho, só para complementar aqui um processo que já vem sido comentado já há um bom tempo, até quando eu entrei no curso aqui de jornalismo já se comentava, é a possibilidade da transmissão da TV Univale junto com o Canal Futura, né, fazer retransmissão em sinal aberto. Como anda esse processo? Vai haver mesmo essa possibilidade? Como anda esse processo? Essa possibilidade nunca foi fechada, embora ela não tenha se concretizado, e nós já tivemos expectativa de ter isso há mais tempo. Na verdade, nós já temos um canal digital definido para nós, temos um canal na cidade, que seria o canal 18, se não me engano, mas há questões técnicas, há questões burocráticas, há questões internas, há questões no Ministério que estão pendentes e que ainda não foram resolvidas. Mas a realidade é a seguinte: a Fundação Universidade Vale do Itajaí tem a concessão para operar um canal aberto de TV educativa na cidade de Itajaí. Esse é um decreto assinado pelo presidente, e é um decreto pelo presidente da República, e um decreto também assinado pelo presidente do Senado. Então, de direito, a Univale tem seu canal. Agora, o que precisa é destrinchar estas questões, estas amarras que ainda limitam a esse investimento num canal aberto.
Que não deve ser muito pouco, né? Não, e agora com o advento da digital, esse valor passa a triplicar. Olha só. Ok, a gente vai fazer um intervalinho, mas já voltamos com o diretor do Sistema Educativo de Rádio e TV Univale, o jornalista Alberto César Russi. Já estamos de volta. Hoje o tema do programa é o Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Nós convidamos o diretor do sistema, o jornalista Alberto César Russi, que está aqui com a gente, explicando um pouquinho do funcionamento da rádio, da TV, né, Betinho? Aliás, um ponto alto da programação da rádio, com certeza, é a música, né? A programação musical, ela é muito diferenciada se a gente for rastrear as rádios regionais, por exemplo, né? Como é que surgiu essa programação, Betinho? Conta um pouquinho para o nosso público que seleção é essa, quem seleciona, como funciona. Basicamente, a gente sabia que, por ser uma rádio ligada a uma universidade, nós teríamos que levar aos nossos ouvintes algo diferenciado, algo que primasse pela qualidade, independente, às vezes, de gênero musical, né? Estilo, gênero, isso não pesa, nem sempre pesa na balança na hora de se adotar algum critério para a seleção musical. O que nós pensamos é da seguinte forma: existem músicas boas em todos os gêneros, existem músicas ruins em todos os gêneros. Então a gente pensa da nossa maneira de visualizar a produção musical em selecionar músicas que tenham conteúdo nas letras ou que tenham harmonização adequada para aquilo que se pretende divulgar. Nós sabemos que, no geral, as rádios seguem um mecanismo que é da mesmice. Sintetizando num português bem declarado, é a mesmice. Hoje é o pagode universitário, amanhã é o sertanejo universitário, depois de amanhã vem o tecnobrega universitário, daqui a pouco vem o não sei o que universitário, e que de universitário não tem nada. Tem só o nome, que é para vender para essa faixa de público uma ideia. Certo. Que, por não terem muitas opções, por não ter muita opção, esse público absorve. Porque nós não estamos preparados, os nossos veículos, no geral, não nos ajudam a melhorar nosso conhecimento. Eles apenas jogam aquilo que é de interesse financeiro deles. Ou seja, a gravadora está mandando tal música para rodar e no fim do ano a rádio vai ser agraciada com um carro, ou para sortear para o ouvinte, ou para ficar com um carro para ela. Isso é o que interessa. É diferente de nós. Não adianta chegar uma gravadora aqui na porta com um Porsche, dizendo: esse Porsche é para você no final do ano, para tocar essa música. Nós não vamos aceitar. Então somos uma ilha. As educativas em si são isso. São ilhas no emaranhado que a indústria cultural faz. Né? Então as rádios, elas deixaram de ter o compromisso de ser elementos que favorecem a evolução cultural do seu povo. Elas deixaram de ter esse compromisso. O compromisso delas é vender. Meu pirão primeiro. Certo. Né? Meu pirão primeiro, minha sardinha para cá. Então, garantir o meu, a rádio está sobrevivendo, vai me dar dinheiro para aumentar a potência, para eu ter que ganhar mais coisas depois. Isso é o objetivo da maioria. Então a gente tem esse diferencial. E aí a gente passou a selecionar aquilo que a gente julga. A linha de músicas nas áreas que não são, às vezes, tão populares. Não é? Nós temos um programa de música clássica, por exemplo. Vai procurar no país hoje qual é a rádio que ainda tem alguma coisa. Nós temos pequeno espaço, nós temos. Se alguém desse segmento dizer: poxa, mas a Rádio Univale tem música clássica lá, né? Domingo das 7 às 8 é música clássica na Rádio Univale, né? Então atende aquele público, pelo menos naquele horário. Então a gente acabou dividindo essa programação, por sermos assim muito heterogêneos em termos de público. Certo. Nós temos, por exemplo, só para ter uma ideia, aqui na Univale, vamos fazer uma rádio para a Univale, já é complicado, porque nós temos desde da criançada que entra lá no CAU, no jardim, no primário, né? Desde aquele pessoal começa a educação fundamental lá, até o pós-doutor, né? Até o doutorado, o mestrado,
todas essa gama de escolaridade permeia por aqui. E o que é que acontece? Como é que... Só para atender esse público já é difícil. Então, nós segmentamos em termos de horário, pensamos, bom, quem é que acorda cedo? Normalmente é o pessoal com mais idade. Então, vamos ter uma música para esse pessoal de manhã cedo. Depois nós vamos evoluindo, vamos fazer mais... A rádio, ela hoje, ela não é aquela rádio formal, né? Educativa. Você ouviu. Nós temos o Tá Ligado, que é aquela interatividade. Tem pedido de música, tem sorteio, né, de ingresso, de camiseta. A gente faz uma rádio um tanto popular para a linha educativa, mas sempre primando pela ordenação de músicas que não deixem ela fugir desse caráter que ela tem de ter, que é de ser uma rádio educativa, né? Legal. Betinho, dentro da Rádio Univale eu não posso deixar de citar o seu programa Universo Musical, onde você aborda compositores, artistas nacionais e internacionais, mas é que vem a curiosidade. Afinal, o que você gosta de ouvir? Rapaz, isso aí é um problema. Olha só, o Universo Musical, até obrigado por citarem, de tantos programas que temos na rádio, todos bons, né? Mas o Universo Musical é assim, o meu hobby, né? E eu coloquei esse nome porque não era para ser só música popular brasileira, e acabou sendo. Na verdade é Universo Musical, Um Mundo Sem Fronteiras é o slogan. E era para absorver música de todos os povos, de todos os países, de todos os gêneros, porque eu gosto de tudo, desde que tenha qualidade. Né? Então é rock, é o caipira autêntico, é o jazz, é o blues, é o clássico. Eu absorvo, não tenho nenhuma dificuldade de absorver gêneros, né? Desde que me tragam até techno, tem funk que eu gosto, tem hip hop que eu gosto, tem muita, a gama é grande. Só que esse programa era para atender esse universo maior aí que de internacional, só que a riqueza da música popular é tão grande que à medida que eu isso mesmo, à medida que eu fui incorporando programa de um determinado cantor brasileiro, eu vi que tinha uma enormidade, e aí eu fiquei ali pelo menos para atender um pouco mais esse público. Às vezes eu vario um pouquinho. Uma vez fiz um programa só de música africana, né, que aí é um diferencial, né? Mas assim, tem hora que me dá vontade de fazer um programa. Eu já conversei com a Lisa para fazer um programa comigo com música internacional. Nacional esse projeto. Né? Já pensamos, eu já pensei nisso, já conversamos sobre isso, mas ainda não efetivamos. Provavelmente o faremos na hora certa. Mas essa ideia assim de dizer, não, eu faço Universo Musical e tenho uma preferência específica, não dá, porque eu posso, hoje, agora está ouvindo uma música brasileira muito boa, e daqui a pouco vem uma internacional que eu acho melhor do que aquela brasileira. Ou um gênero que eu agora acho legal, mas vem uma outra que também é. Então eu tenho dificuldade em definir. Não, meu estilo musical é esse, é essa música que eu gosto de música. Legal. E ela varia, tem uma gama enorme. Betinho, já que a gente caiu um pouco para o seu perfil pessoal, a produção acabou investigando a sua vida e acho bacana a gente comentar algumas situações que você viveu e que fazem parte do teu perfil. Por exemplo, a fotografia e o cinema, né, que estão totalmente relacionados à sua formação, queria que você contasse um pouquinho. Inclusive, você lançou, em 2012, teve um documentário seu, o Olhar de Turista, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua paixão também pelo cinema e pela fotografia. Pois é, eu na verdade, sempre gostei de cinema, sim. E eu fui estudar em Brasília, porque num primeiro momento, a minha vontade era ir para o Rio fazer só cinema. Mas aí fechou a Faculdade de Cinema no Rio, da Universidade Federal Fluminense, se não me engano. E eu acabei indo a Brasília porque ficou lá um curso de comunicação com rádio, TV e cinema. E foi a primeira opção que eu fiz na UNB. Depois eu fiz jornalismo, em seguida. E lá eu já estava meio que começando a trabalhar com cinema. Eu ia o Geraldo, que era um dos professores do curso, havia ganho um patrocínio
da Embrafilme, que para filmar no interior de Goiás uma história que ele adaptou lá para o cinema e tal, né? Na verdade, isso era feito por edital, não é? Ganhou assim, né? Ele tinha um projeto e foi aprovado. Okay. E eu já ia ser, nesse primeiro momento, fotógrafo de cena de algumas coisas. E eu estava já participando das primeiras reuniões para ir fazer esse filme. Só que eu estava me formando e eu não tinha projeto para continuar, não era meu projeto ficar em Brasília, não era. E surgiu aqui em Blumenau uma oportunidade numa rádio que estava abrindo, a Rádio União, à época com 50 kW de potência, a mais potente do estado. E eu tinha um emprego aqui fixo. Eu tive que aproveitar isso porque o cinema eu não tinha certeza que ia me dar suporte para permanecer mesmo lá constantemente. Hoje tem trabalho, amanhã pode não ter, eu teria que talvez ir para o Rio e tal. Claro. E aí eu acabei, me engrenei aqui nessa situação de rádio, vim para jornal, depois TV também. Mas assim, aí então, aí eu gosto, então eu fotografo muito quando eu viajo, e nessas fotografias eu acabo arrumando uma história, meio que ainda de cabeça. Não é? Aí eu faço, não chega a ser um documentário, eu não classifico, até eu coloquei no YouTube e digo que não, sem pretensão, é apenas, por isso tem o nome de Olhar de Turista. É feito assim, né? Câmera na mão, fotografa de costa, correndo o que viu pela frente e tal. E fiz com uma narrativa musical, esse da Europa, e depois em seguida fui para Las Vegas e Nova York e fiz com então uma narrativa jornalística para dar mas não é nada, é sempre esse atenção, segundo tem título? Outro hobby. Nova York e Las Vegas, uma coisa assim. Tá bom. Você falou anteriormente que é da faculdade em Brasília, e eu não posso deixar de perguntar, que já que você fez a faculdade na época da ditadura, estava na capital do país, qual foi a sensação, o que você percebeu estando lá? A sensação foi que depois que eu estava chegando ao final do curso, eu não vou ficar morando aqui. Chega, tá bom. Assim, ó, eu não tinha envolvimento direto, porque eu nunca fui partidário, né? Nunca tive, eu tinha assim, nós tínhamos um grupo na universidade, que era um grupo cobiçado por todos os movimentos estudantis. Existiam os movimentos mais radicais, os movimentos mas todos de esquerda. E nós tínhamos, naquela época, uma coisa em comum na Universidade de Brasília. O reitor era capitão de mar e guerra e ele queria ser ministro da Educação. E isso causou, no meio estudantil, uma aversão a essa possibilidade. E acabou estourando uma confusão sem tamanho lá. Foi um mês de greve, mais um mês de recesso. Voltamos para a aula com a polícia no campus, coisa que era inadmissível, não deveria. Que período era esse exatamente? 78, por aí. E aí a gente tinha uma questão que acabou se formando dentro do quartel-general. Foi muito complexo a situação, e teve um período também que a gente chegava em casa e as quadras que a gente morava perto da universidade rodeadas por camburões da polícia e gente apaisando, olhando todo mundo, vigiando, e era estranho porque mesmo eu não sendo desses movimentos, a gente acabava sendo solidário a eles, né? Porque o estudante pensava, mas todos praticamente parecidos. E a gente também entrava no bolo do comum, né? Estudante e tal. Estudante já é suspeito. Já é suspeito, é perigoso e tal. E aí era desagradável. E aí, quando eu estava formando assim, disse, não vou ficar mais por aqui não, estava na hora de mudar, ir para outros áreas e tal. Mas Brasília está lá super movimentada. Fui outro dia num seminário para conteúdos de TVs públicas, e eu fiquei impressionado. Eu já havia ido outras vezes, mas agora fazia mais um tempo que eu não ia de novo, com quanto cresceu aquela cidade. Você tem uma relação ainda impressionante. Emotiva. Eu cheguei lá em 75, a cidade era pequenininha, provinciana. A gente conhecia o pessoal que tinha movimento com
cinema, acanhadamente, normalmente ligados ao curso de comunicação da universidade. Os grupos como o Legião ainda não tinham surgido, né? O Aborto Elétrico, o Capital Inicial, nada disso havia surgido, mas havia, desde aquele período, uma ebulição artístico-cultural muito forte, como que nós somos a capital. Nós viemos de outro lugar do país para fazer essa cidade acontecer. E era legal isso era forte lá. E aí foi surgindo depois toda os grupos e movimentos. Legal. Betinho, outra curiosidade que o pessoal andou pesquisando aí, para a gente checar com você. Quando você voltou para Santa Catarina, então, parece que você foi o primeiro jornalista diplomado a atuar aqui em Itajaí, é verdade isso? Isso eu não posso afirmar. Normalmente havia comentários, ele é o único jornalista formado aqui, mas não sei, logo depois também começaram a aparecer, lembro que tinham outros. Mas podia ser que tivesse alguém aqui com diploma e eu não soubesse. Eu não sei não sei afirmar categoricamente, também não... É um tipo do título que, para mim, não acrescenta nada. Mas, de qualquer maneira, não deixa ser algo emblemático para a gente pensar o cenário da mídia. Porque, além de tudo, você também acabou assumindo um cargo importante na primeira TV, eu acho, com sede em Itajaí, não é isso? O que hoje é a RIC, não é isso? A TV Vale na época, né? TV Vale. Queria que você comentasse um pouquinho da cena da mídia naquela época do jornalismo. Na verdade, eu trabalhei na Rádio União, em Blumenau, que era tchan, né? Era 50 forte. quilowatts, pegava no estado inteiro. Claro. Tínhamos um jornalismo forte. E eu, recém-formado, já fui chefe de jornalismo da rádio. Aí depois eu saí, vim para Itajaí, fiquei trabalhando na sucursal, trabalhei um pouquinho no Jornal Estado, à época, que era o mais do Estado, né? Mas eu gostava muito do Jornal Notícia, pelo estilo, que era de Joinville. E eu comecei a trabalhar no Jornal Notícia e fiquei um tempão. Depois eu fui trabalhar também na TV. E na TV eu comecei exercendo a função de editor de jornalismo e em seguida como chefe de jornalismo. Mas era assim, a TV era diferente, né? Fazer TV aqui em Itajaí, poxa, cara, fazer TV diferente, já tinha... Hoje é tudo muito comum, né? Era muito mais complicado, né? É, mais complexo também, sim, bem mais complexo. Mais difícil. Mais difícil. Os VTs eram desse tamanho, os caras tinham que carregar o VT e filmar ao mesmo tempo. Às vezes tem um motorista só para segurar o VT, o outro para filmar. Olha, né? Só. Cabo para lá, cabo para cá, cabo, puxa cabo, leva cabo. A luz é tudo grande, tudo complicado. Mas era interessante, né? Que a gente começou também a fazer com que a TV desse muito valor para as notícias locais, né? Assim como a União fazia em Blumenau em relação às coisas de Santa Catarina. Legal. Betinho, e quando você veio a se envolver com a universidade aqui, com a Univale, quando que veio essa oportunidade? Veio porque eu estava lá na TV Univale, aí da TV Vale. Pois é, Vale para a TV Univale. TV Vale. Eu estava lá na TV Vale porque eu tinha optado, no final lá de um período, eu conciliava jornal e TV. Até que a TV passou a me exigir permanentemente. Então eu optei e saí do jornal e fui para a TV. É um veículo mais moderno, tinha, né, queira ou não queira, tinha um apelo. Uma magia, um apelo. Então eu digo, vamos ver esse novo jornalismo aí, né, que estava chegando aqui, né? E foi bom, foi muito legal. Aí depois surgiu uma oportunidade para vir dar aula aqui no curso de jornalismo. Eu fui convidado para participar da criação do curso, né? E vim, ajudei, mas sem nenhuma pretensão. Depois fui chamado para dar uma aula e vim também sem pretensão, vim para dar uma aula. E chegou a ser, eu acho que o segundo coordenador do curso também, né? Exatamente. Porque a minha pretensão era jornalismo, né? E depois comecei dei 2 aulas, de uma disciplina passou para 2, e um ano depois eu era coordenador do curso. E fiquei como coordenador, aí era indicado, depois teve eleição, fui eleito, depois teve direção de centro, depois implantando a rádio concomitantemente com a coordenação de curso, depois vindo só para a rádio, aí ficar na rádio, depois vamos convidado para tocar a TV também. Resultado, 23 anos
está durando essa brincadeira. Que bacana. Betinho, nosso tempo está terminando outra vez. A gente já quer agradecer a tua participação, mas eu queria deixar uma última pergunta, que eu acredito que é a pergunta da produção em geral. Posso fazer, Lucas? Pode, aquela fica à vontade. do jornalismo. O que é mais gratificante no jornalismo para você? E deixa aí algumas palavras aí para os novos jornalistas, essa galera que está aqui com você e todos os outros que estão acompanhando a gente. O que você tem a dizer para esses novos jornalistas? Olha, é que primeiro a gente tem que escolher aquilo que realmente acredita, aquilo que gosta, aquilo que acredita. E a outra importante função que tem um jornalista é de ser verdadeiro. Ser verdadeiro, custe o que custar. Relatar os fatos de acordo como eles ocorrem. Não ficar emitindo opiniões sem certeza, não ficar noticiando sem certeza, ser preciso. Mentiras jamais ou favorecimentos jamais. Jornalismo tem que fazer para beneficiar a comunidade. O jornalismo é uma ferramenta, é um meio de ajudar a população a ter direitos, a ter mantido os seus direitos, a fazer que ela acreditar que há alguém que está ali sendo um vigia permanente de possíveis coisas que não vão favorecer. Porque todo mecanismo e de tudo que ocorre, ele tem que se dar em benefício do todo. E esse todo é o povo. Bacana, obrigada então pela participação mais uma vez, a gente agradece aí e vamos esperar novas informações sobre a rádio e sobre a TV a qualquer momento que você queira vir aqui conversar com a gente, Betinho. Tá bom, muito obrigado, eu agradeço. A gente conversou então com o jornalista Alberto César Russi, que é o diretor do Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Acabamos aqui, né, Lucas? Isso aí, muito obrigado pela sua companhia, você ligado aqui no Viva Voz pela rádio e pela TV Univale.